E se o Brasil, com toda sua diversidade e história, tivesse sido uma nação judaica, como seria nossa cultura, economia, religião e até nossa política? Vamos explorar essa ideia hoje no canal. Para começarmos a entender esse cenário alternativo, precisamos imaginar como isso poderia ter acontecido. E se, durante o período da colonização, ao invés dos portugueses, os judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição, tivessem vindo ao Brasil para fundar uma nova nação? Esses judeus chegaram em menor número do que os colonos portugueses, mas historicamente já haviam desempenhado papéis importantes no comércio e na expansão marítima. Eles poderiam ter encontrado no Brasil o refúgio perfeito. Agora imagine como seria nossa cultura. O carnaval, o futebol e a música ainda seriam tão predominantes? Provavelmente sim, mas com influências judaicas misturadas. O Brasil sempre foi um país sincrético, absorvendo várias culturas. Então nossa música poderia ter ritmos tradicionais judaicos, misturados ao samba ou forró. E a religião? Uma nação judia provavelmente teria o Shabá como seu dia de descanso, de sexta-feira à noite até o pôr do sol de sábado, ao invés do domingo. A vida religiosa giraria em torno das sinagogas e festas como o Yom Kippur e o Pesach seriam feriados nacionais. E quanto à economia, os judeus, historicamente, têm uma tradição forte em áreas como comércio, ciência e tecnologia. Com o tempo, o Brasil poderia ter desenvolvido uma economia com foco em alta tecnologia, semelhante a Israel, mas em uma escala muito maior, devido à nossa vasta extensão territorial. Na política, poderíamos ter um sistema mais parlamentarista, inspirado no Knesset israelense, onde alianças e coligações entre partidos menores ditam o governo. Além disso, o Brasil provavelmente teria uma forte política de segurança e defesa. Como acontece em Israel e nas relações internacionais, um Brasil judeu provavelmente teria um relacionamento muito diferente com países árabes e muçulmanos. A nossa política externa teria desafios com países que tradicionalmente não apoiam Israel, mas, por outro lado, teríamos relações extremamente fortes com países ocidentais, como os Estados Unidos. Além disso, devido à nossa vasta biodiversidade e terras agrícolas, poderíamos ser um dos principais exportadores de tecnologia agrícola no mundo, ajudando a transformar a agricultura no Oriente Médio. No fim, se o Brasil fosse uma nação judaica, ele seria tão diverso e complexo quanto é hoje, talvez com algumas diferenças em suas tradições e prioridades. Mas o que permanece é a capacidade do Brasil de se adaptar e prosperar, independentemente de quem o colonizou. Gostou dessa reflexão? Deixe nos comentários o que você acha que seria diferente em um Brasil judaico. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo sobre histórias alternativas. Olá, eu sou o Ian e esse é um vídeo de iceberg da história do Brasil. Essa é a camada superficial. Começaremos com a camada superficial até a base do iceberg. Ok? Se você deve conhecer esse tipo de vídeo, então deixe seu like e se inscreve. Tá? Tópico 1. Proclamação da República. Não vou falar muito sobre esse tópico, pois você deve conhecer, né? Em 1889, Teodoro da Fonseca deu um golpe, tá? Porque como não teve um apoio popular, foi um golpe. Deu um golpe, derrubou a monarquia e proclamou a república que conhecemos até os dias atuais. Governo republicano que vemos até os dias atuais, né, surgiu dessa época. Tópico 2. Independência do Brasil. Isso aqui você também deve conhecer, né? Independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I proclamou a nossa independência da coroa portuguesa, né? 7 de setembro de 1822, proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro I. Tópico 3. Golpe de 64. Por um apoio anticomunista, teve o golpe de 64 pelos militares em 1964. Uma ditadura ruim, como toda ditadura é, mas se for comparar com outras ditaduras, nem é lá grandes coisas. Que 500 mortes nem se compara com
mortes de outras ditaduras, não tô falando das militares, falando qualquer uma mesmo, né? Não deixa de ser ruim. Teve perseguições e vários campos de torturamento. Tópico 4. Revolução de 1930. Novamente, não foi uma revolução, pois ninguém pediu por Getúlio Vargas no poder, ninguém se armou, não teve revolução em nada. Foi um golpe mesmo. Mas tem esse nome de 1930. Getúlio Vargas, naquela época, queria mais poder político. Ele decidiu fazer isso para depor a política do café com leite que vigorava no Brasil naquela época. Tópico 5. Era Vargas. Com um plano anticomunista, Getúlio Vargas alegou o anticomunismo para dar um golpe em 1934, iniciando a Era Vargas, né, que durou até 1945. E foi uma ditadura bem ruim. Tão ruim que nem dos militares. Ou não, né? Não sabemos o número, pois ninguém vazou o número. Até agora estou encucado por causa disso. Camada submersa intermediária. Eventos dessa camada até que são conhecidos, mas haja um requerimento para conhecê-los. Não são qualquer um que conhece. Precisa estudar um pouquinho mais do que o normal para conhecê-los. Tópico 6. Segundo reinado. Você já deve conhecer o segundo reinado, né? O reinado de Dom Pedro II no Brasil foi marcado por eventos como a Guerra do Paraguai e a questão Christie na Inglaterra. E várias outras ocasiões. Teve bastante conflito no segundo reinado. E teve talvez o melhor desenvolvimento do Império do Brasil. Tópico 2. Batalha de Canudos. A batalha foi entre o governo velho republicano e o Antônio Conselheiro. Foi uma batalha bem ruim, tá? Foram muitos mortos, tá? Foi complicado essa ação para Canudos naquela época, por causa da batalha. Tópico 3. Brasil colonial. O Brasil colonial foi marcado pela colonização da coroa portuguesa de 1500 a 1822. Nesse momento teve várias complicações de Portugal e com o que tinha o Brasil naquela época com outras nações que levaram algumas complicações para o Brasil, como era colônia. Tópicos 4 e 5. Primeira República e Primeiro Reinado. A Primeira República, conhecida também como República Velha, foi de 1889 a 1930. Foi a Primeira República do Brasil. Já o Primeiro Reinado foi reinado por Dom Pedro I, em 1822 a 1840 e brau. Não estou muito lembrado da data agora. Camada média. Dessa camada adiante já há conhecimentos que precisam de um estudo mais específico. Com Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira, conhecida também como FEB, foi os brasileiros que lutaram contra o regime nazifascista na Segunda Guerra Mundial. Tópico 2. Intentona comunista. Em 1935, houve uma tentativa de golpe de Estado comunista no Brasil. Vargas reprimiu a tentativa e o comunismo fracassou. Não foi para frente naquela época. Tópico 3. Revolta Chimbata. Essa foi uma revolta marinheira contra os comandantes da Marinha Oficial do Brasil lá na década de 1910. Carta de Pero Vaz d'Água. Tópico 4. Isso foi basicamente a chegada dos escravos no Brasil no período colonial. Então você deve saber, não vou explicar muito sobre isso. Camada profunda. Aqui tem assuntos bastante desconhecidos que raramente o mundo acadêmico cita. Revolta dos Cabanos. Foi na Floresta Amazônica, liderada por
indígenas e camponeses. Antrofagia brasileira. Essa aqui basicamente tenta pegar qualquer coisa da cultura externa que vem para cá e destruir e colocar na cultura brasileira. Esse é o ambiente cultural que vivemos por um tempo. Tópico 2. Guerra dos Contestados. A Guerra dos Contestados foi entre o governo brasileiro e os camponeses de Santa Catarina e do Paraná, lá no século XIX. A disputa foi não tão acirrada assim, pois o governo brasileiro conseguiu vencer fácil. Revolução Pernambucana de 1817. Bom, essa revolução foi lá em Pernambuco, na época que o Brasil ainda tentando ficar independente. E resultado, Pernambuco tentou criar um país separado do Brasil, perdeu o conflito e perdeu o território e se apaixonou por território moderno de Pernambuco. Base do iceberg. Finalmente chegamos na base. Aqui precisa bastante conhecimento, estudo para saber esses eventos desta camada. Aclamação de Amador Bueno. Episódio de 1641 foi os fazendeiros paulistas tentando colocar Amador Bueno como o rei do Brasil, tentando se separar da coroa portuguesa. Civilização Majoralada. Essa civilização foi da ilha de Marajó, do Brasil pré-colombiano. Nessa civilização foi acontecido várias coisas que não sabemos, mas sabemos que houve uma civilização em Marajó antes dos portugueses chegarem aqui. Tópico 3. Confederação dos Tamaios. Foi uma união de tribos indígenas do Brasil no século XVI. E nessa tribo aí, foi uma união de tribos tentando conflitar com a coroa portuguesa daquela época. Visitando a época do colonialismo português, você deve conhecer, né? Tópico 5 e último do iceberg. Cojicucu. É uma cidade na Amazônia pré-colombiana de uma civilização avançada que não sabemos certo como é que é. Pesquisadores ainda vão pesquisar sobre o assunto, mas pode ter indícios disso na Amazônia. É isso, esse foi o iceberg. Deixe seu like, se inscreve. Valeu e tchau. Fui. O Universidade das Backgrounds é um corredor amarelo de fluido e bem escasante. E nesse nível falamos sobre ele nesse vídeo. Então já deixa o like e se inscreve para compartilhar. Não perca os vídeos e compartilhe, deixa o sininho, tá? Isso vai ajudar muito o canal. As entradas são nas frontiers, caso é núcleo par, em qualquer local, tipo, pode ser no chão, na cama, na mesa, na parede. Caso não ocorra para as fontes, você vem parar pra cá, né? Vem parar aqui no nível 0. Pode haver entidades nesse nível. Não há confirmação disso, mas talvez tenha ou talvez não tenha. Não sabemos sobre isso. A Meg tem que pesquisar mais pra gente saber que fatalmente tem entidades aqui ou não. Colônias. As colônias desse nível são sobreviventes que chegaram aqui que não sabe de quase nada. Tem muita gente que tenta colonizar esse nível, porque ser a primeira coisa que parece esse nível. As pessoas vêm aqui e tentam sobreviver e fazem colônias. Essas são as colônias do nível. As saídas desse nível são uma para o nível 1 e outra para outros níveis das backgrounds. Essas são as saídas. Você tem que procurar no quarto e tentar sobreviver. Tentar sobreviver nessa background, está no nível 0.
É isso, esse foi o nível 0 das backgrounds. No próximo vídeo eu vou tentar fazer uma de melhor qualidade, tá? No próximo remake. Eu tô fazendo um remake desse vídeo aqui pra vocês entenderem a história. É isso. Eu vou pedir pra vocês deixarem seu like no começo do vídeo. Então é isso. Eu vou fazer nos próximos remakes, próximos vídeos no futuro. Muito obrigado, valeu e tchau. Olá, eu sou Rian e eu falo sobre o genocídio Cicásio. Ele aconteceu durante a Guerra do Cáucaso, de 1817 a 1864. Lembra-se que os Cicásios é um grupo étnico do Cáucaso na época da guerra, majoritariamente islâmicos, muçulmanos, que habitavam aquela terra. Muitos Cicásios resistiram à invasão russa naquela época, mas depois da derrota, muitos foram massacrados, torturados e afins. Teve 300 mil mortes, aqui é 1.500.000. Seria foi um caso de mortes muito grande em relação aos Cicásios daquela época. Muitos foram forçados a fugir da Cicásia daquela época. Muitos fugiram para os lados do Império Otomano, mas também uns para os outros países que ficavam ao redor daquela época. Para muitos Cicásios, o tema continua muito sensível, pois muita gente, muitos Cicásios morreram. A porcentagem foi 60 a 90%. Resultado de uma catástrofe completa. Não sabe que tem mais mortes ou não. Poucos youtubers brasileiros, ou se não nenhum, falam sobre esse assunto. Então vale a pena deixar seu like, pois sou um dos primeiros, são o primeiro a trazer isso aqui no Brasil. Talvez tenha um na gringa, mas no Brasil não sei não. Deixe seu like, se inscreve e compartilha o sininho para receber mais notificações. Neste vídeo, exploraremos as potenciais consequências da adesão do Brasil à OTAN. O que isso significaria para o país e para a dinâmica internacional? O Brasil se alinharia militarmente com países ocidentais, fortalecendo sua posição em questões de segurança global. Esse novo alinhamento poderia aumentar a influência brasileira em discussões de segurança internacional. A adesão à OTAN possibilitaria uma maior cooperação em treinamento militar, tecnologia de defesa e intercâmbio de informações. Isso contribuiria significativamente para a modernização das Forças Armadas brasileiras. Por outro lado, essa decisão poderia gerar tensões na América Latina, especialmente com países que têm uma visão crítica da OTAN, como Venezuela e Cuba. Isso alteraria as dinâmicas de poder na região. A entrada na OTAN poderia exigir do Brasil um alinhamento mais próximo com as políticas dos Estados Unidos e outros membros, limitando sua autonomia e questões internacionais. A adesão também traria desafios internos, exigindo mudanças na política de defesa e possivelmente novas legislações. Além disso, haveria uma necessidade de investimento significativo em defesa. Finalmente, essa decisão poderia provocar reações de blocos como a Rússia e a China, que veriam a adesão como uma ameaça. Isso poderia complicar ainda mais as relações internacionais. Encerramento: em suma, a adesão do Brasil à OTAN traria uma série de implicações, desde o fortalecimento militar até tensões regionais e mudanças na política externa. O que você acha dessa possível mudança? Deixe seu comentário. Neste vídeo, exploraremos as potenciais consequências da adesão do Brasil à OTAN. O que isso significaria para o país e para a dinâmica internacional? O Brasil se alinharia militarmente com países ocidentais, fortalecendo sua posição em questões de segurança global. Esse novo alinhamento poderia aumentar a influência brasileira em discussões de segurança internacional. A adesão à OTAN possibilitaria uma maior cooperação em treinamento militar, tecnologia de defesa e intercâmbio de informações. Isso contribuiria significativamente para a modernização das Forças Armadas brasileiras. Por
Por outro lado, essa decisão poderia gerar tensões na América Latina, especialmente com países que têm uma visão crítica da OTAN, como Venezuela e Cuba. Isso alteraria as dinâmicas de poder na região. A entrada na OTAN poderia exigir do Brasil um alinhamento mais próximo com as políticas dos Estados Unidos e outros membros, limitando sua autonomia e questões internacionais. A adesão também traria desafios internos, exigindo mudanças na política de defesa e possivelmente novas legislações. Além disso, haveria uma necessidade de investimento significativo em defesa. Finalmente, essa decisão poderia provocar reações de blocos como a Rússia e a China, que veriam a adesão como uma ameaça. Isso poderia complicar ainda mais as relações internacionais. Encerramento. Em suma, a adesão do Brasil à OTAN traria uma série de implicações, desde o fortalecimento militar até tensões regionais e mudanças na política externa. O que você acha dessa possível mudança? Deixe seu comentário. O Brasil, ao optar por se aliar aos impérios centrais, mudaria drasticamente sua política externa, afastando-se das influências dos Estados Unidos e dos aliados. Cena 2. Consequências econômicas. O país poderia receber investimentos e apoio militar, mas também enfrentaria bloqueios comerciais. Setores como o café seriam severamente afetados. Cena 3. Impacto social. O envolvimento no conflito militar poderia gerar descontentamento interno, exacerbando tensões sociais já existentes. Cena 4. Mudanças na história. A entrada nos impérios centrais poderia alterar o curso da história da América Latina, influenciando relações regionais e provocando efeitos dominó. Cena 5. Resultado da guerra. Se os impérios centrais vencessem, o Brasil teria uma posição privilegiada, mas a derrota traria isolamento e consequências políticas severas. Cena 6. Consequências políticas. A pressão interna poderia levar a revoltas e crises políticas, especialmente entre os que apoiavam os aliados. Cena 7. Danos econômicos e impacto social. O colapso econômico, resultante de sanções comerciais, poderia intensificar o descontentamento, levando a protestos contra o governo. Cena 8. Reformas e radicalização. Pressionado pela insatisfação, o governo poderia implementar reformas, mas isso também poderia levar à radicalização de setores da sociedade. Cena 9. Conflitos internos. As grandes cidades se tornariam centros de agitação, com grupos buscando alianças internacionais para fortalecer suas causas. Cena 10. Política econômica e identidade. O governo poderia adotar uma política protecionista, promovendo um nacionalismo que reforçasse a identidade cultural brasileira. Cena 11. Repressão e militarização. A repressão a oposições e a militarização da política poderiam surgir, potencialmente levando a um regime autoritário. Cena 12. Conflitos regionais e reações internas. O Brasil poderia se envolver em disputas territoriais e, ao mesmo tempo, ver a oposição interna se fortalecer, resultando em tensões sociais crescentes. Conclusão. A hipótese de um Brasil alinhado aos impérios centrais durante a Primeira Guerra Mundial revela um cenário complexo, com implicações profundas para a política, economia e sociedade. A história poderia ter tomado rumos inesperados. Agradecemos por acompanhar esta reflexão sobre um Brasil alternativo. Créditos finais. Até a próxima!